Olá, iniciando o vídeo 3 sobre custos e tabela de preço na sua indústria. Esse vídeo é muito importante para quem está na indústria e fala o seguinte: nossa, eu estou cotando, eu estou vendendo muito pouco em relação ao que eu estou cotando. Nos negócios que aparecem, eu fecho muito pouco, Marcos. Como eu faço isso? Vamos acompanhar hoje esse vídeo sensacional que a gente preparou para você, industrial, melhorar a sua estratégia com a tabela de preços. Olá, então vamos iniciar esse vídeo 3 avaliando todas as informações que impactam no custeio e na tabela de preços da sua indústria. Uma indústria, a gente sabe que não pode mudar o preço toda hora, ela precisa ter um preço válido por X dias, por exemplo, 1 mês, 3 meses, assim por diante. O detalhe é que a gente está sofrendo nesse momento de 2022, inflação e deflação, muita variação de preços aí no seu mercado. Por quê? Está todo descontrolado a nossa economia em relação aos preços dos produtos. Então, vamos entender como você pode aplicar na prática da sua tabela de preços estratégias que possam fazer você alavancar o mercado, ganhar mais vendas e também aumentar a sua lucratividade. Vem comigo? Aplicação prática em indústrias da tabela de preços. Então, aqui vai algumas observações para que você, como industrial, como fabricante, possa ponderar aí na sua tabela de preços algumas observações. A gente ajuda as empresas a fazer tabela de preços há mais de 20 anos já e tem uma vivência aí longa aí, vendo coisas que aconteceram, erros que as empresas cometeram, que talvez alguma empresa que você conheça possa estar cometendo, e essa ideia de realmente alertar, né? Nossos vídeos sempre são focados em alertar situações para serem corrigidas nas empresas, né? Então vamos lá. O primeiro cuidado que você vai fazer, o que você tem que ter quando você faz uma tabela de preço é o perfil dos seus clientes. Então trate o perfil dos seus clientes. Então se você é uma fábrica que fornece para distribuidora, varejo ou outras indústrias, o que você precisa ponderar na sua formação de preços? A fidelidade do cliente, a recorrência do cliente, a constância do cliente, a importância do cliente, volumes e valores comprados históricos, não pela promessa, e sim pelo histórico. Mas esse cliente pode comprar bastante e tal. Beleza, vamos lá, vamos ver. Vamos começar com uma tabela, porque sempre existe espaço para reduzir preços, mas para aumentar seus preços é muito difícil, né? Você que já trabalha aí há um tempinho já no setor comercial sabe que quando existe reajuste de matéria-prima, custos, inflação, você chega na ponta, o varejo não quer, o distribuidor não quer, diz que vai comprar com outro, assim por diante. Então, tome cuidado nesses volumes comprados, estimar um cliente que nunca compra contigo e baixar até o último centavo lá do preço para poder vender, né? Então, toma cuidado com isso. Mix, perfil de compra, né? Itens que o cliente compra, como que ele compra. A sua concorrência, se tem lá dentro, se você vende numa empresa que já compra de outros fornecedores, outras marcas, então se ele é exclusivo, né? Então tudo isso depende, né? Obviamente que tem algumas empresas que são fabricantes e adotam lá lojas que são exclusivas, marcas exclusivas e tudo mais, né? São franquias, então eles trabalham com preço diferenciado para essas franquias, existe menos concorrência, né? Não existe, na verdade, né? Não deveria existir concorrência, e aí o pessoal acaba tendo várias situações aí englobadas. Então, dependendo como esse vídeo é para a indústria, dependendo como você trabalha em relação ao perfil dos clientes, você precisa ter várias variações ou várias tabelas de preços, tá? Para que você possa contemplar os perfis diferentes de clientes. Porém, você também pode ser uma indústria que vende para consumo, sei lá, uma máquina, alguma coisa que você venda para o consumidor, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Então, nesse caso, você tem que também avaliar a recorrência, a frequência de compras, se vai existir uma venda complementar no futuro ou não, a fidelidade, exclusividade, volume e importância. Então, quando você vai formar um preço, geralmente as indústrias adotam uma coisa que eu gosto, que é um preço bruto e trabalham descontos. Então, quando você tem lá
um preço único, mesmo que ele seja, por exemplo, está vendendo um equipamento, seja qualquer coisa, uma agenda de papel, você é uma indústria gráfica, você vende uma agenda lá, tal, você tem o quê? Você trabalha o preço com descontos. Então, dependendo de como é o cliente, você vai diminuindo com desconto. Não existe um preço que você vai passar para o cliente que você consiga cobrar mais. Quero conhecer esse vendedor, né? É muito difícil, a não ser que você agregue outros valores, né? Outros benefícios, outros acessórios no preço. Porém, assim, se você passou um preço para o cliente, é dali para baixo. Então, como a vivência da maioria das empresas industriais trabalham com um preço bruto vindo para desconto, é interessante que você possa ter isso também para o consumo, né? Saber exatamente o que o cliente pode levar, aí você pode trabalhar o mix, né? Trabalhar várias situações, ou um upgrade de produto e assim por diante, né? Então você pode fazer várias situações, mas o detalhe é assim, perfil de cliente, tá? Perfil de cliente é importante para você fazer a tabela de preço. Não vou me alongar muito aqui. O preço deve ser formado para o cliente. Então, se possível, se você usa um software como o Queixap, no Queixap a gente utiliza a tabela de preço que vem do software de ERP, mas as tabelas de preço, elas na verdade devem ser calculadas na hora, para aquele cliente naquela condição. Então o quê? Para quê? Porque é o seguinte, né? Você tem várias situações, tá? O preço é para o cliente naquele volume, naquele prazo de entrega, naquele momento, com aquela comissão do vendedor. Então assim, o vendedor pode mexer na comissão dele, o vendedor pode trabalhar na questão de prazo de entrega, etc. E tudo isso aí influencia no preço. Então, antes dele formar o preço, ele precisa entrar com as variáveis. Veja só. Você ajuda o vendedor a formar o preço quando ele entrar com as variáveis. Então, é nessa condição de pagamento, é nessa condição de entrega, é nessa condição de volume, é nessa condição de mix. E aí sim você traz o preço. E quando você imprime uma tabela ou manda no Excel, você sabe que você está vendido. O vendedor muitas vezes abre essa planilha, né? Ele é muito amigo do cliente, né? Ele se considera muito amigo do cliente, o cliente não é amigo dele não, mas ele se considera muito amigo dos clientes, e aí o que acontece? O cliente vai pegar esse preço, vai ver o preço mínimo que tem e falar, isso que eu quero pagar. Aí ele volta para o gerente tem que liberar margem e as margens cada vez caem mais, né? Então é importante formar o preço de acordo com as variáveis, tá? Sejam essas ou outras. A validade do preço é muito importante. Então, tem gente, né? A indústria geralmente faz um preço para maior tempo, tá? O atacado e varejo, principalmente atacado e distribuidor, tem que ter um preço mais... um prazo de preço mais curto, né? Validade mais curta. Já a indústria, muitas vezes, ela não consegue ter essa dinâmica tão rápida, né? Então, a gente sugere ou o preço para o mês ou o preço para o trimestre. Não mais do que isso. Então, se você é um fabricante, por exemplo, de borracha, você vai ter lá, vai dizer assim, o preço é para esse mês, eu tenho custo para esse mês que vem muda a tabela, né? Commodity, então pode acontecer. Uma indústria não consegue muitas vezes fazer um preço do dia, né? É muito difícil isso, né? Mas quanto menor a validade, melhor. Porque o seu cliente, né? Ele não cota apenas com uma opção, né? Então, quanto menor o prazo para poder puxar esse cliente para você, melhor. Então, o preço pode mudar uma vez por mês, mas a cotação tem uma validade menor. Então, para ser prático, o meu preço é para junho, só que a validade dessa proposta é para 3 dias. Então, você dá a pressa para o cliente, né? Você bota uma pressa nele lá. Marcos, mas isso é impossível no meu ramo. Não, cada um adota do jeito que achar melhor, né? Só que quanto mais para perto você trouxer a validade do dia que você encaminhou a cotação ou a tua proposta, melhor, porque você apressa o cliente a tomar uma decisão e ele vai ter menos tempo de voltar. Até porque muitas vezes quando o cliente volta, se ele não é leiloeiro, ele é porque está precisando, né? Mas os leiloeiros têm se multiplicado aí, né? O comprador leiloeiro, né, que faz muita situação dessas aí. 95% das indústrias não realizam o follow-up das cotações, das negociações. Isso é um problema. Por que a gente está falando isso dentro da tabela de preço? É porque muitas vezes se fornece um preço para o cliente e o vendedor muitas vezes só passa um e-mail para o cliente, manda um zap, sabe? Aquela coisa tipo, vou fazer mais uma cotação. As indústrias geralmente têm uma limitação muito grande da força de vendas, né? Indústrias que faturam milhões por mês, tem 2, 3 vendedores só. E aí o vendedor está o dia todo fazendo proposta e encaminhando. E aí fala, nossa, Marcos, a gente orça 100 milhões por mês, a gente fecha 5. Provavelmente vai fechar até menos. Porque
a indústria está muito focada no produto e não no cliente. Por mais que você não concorde comigo, o foco no cliente é você ter vendedor mesmo, ligando, cobrando, né? Ah, mas o meu foco do cliente é o produto bem feito. Sim, esquece essa parte, falando comercialmente, né? Nosso software aqui, nosso trabalho, nossa consultoria é sobre vendas. Então, assim, a importância que você dá para o cliente é quantos clientes você tem por vendedor. Se você é uma indústria, você tem 400 clientes por vendedor, provavelmente essa importância é menor. Aí se os 400 cotarem no mês, o indivíduo lá, o vendedor, só vai fazer cotação o mês inteiro. E ele vai receber o retorno de vários pedidos, obviamente, por isso que ele fecha 5, 10% das cotações. Que ele poderia fechar 20 ou 30 se ele tivesse o quê? O follow-up, o retorno, né? A perseguir essa proposta, vamos lá, vamos fechar e tal. Isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes acontece só mandando um e-mail, né? Retornando para o cliente, aquela coisa bem passiva, né? A indústria tem uma venda muito passiva, inclusive. E aí, assim, a pergunta mágica, né? Quando o vendedor vai fazer a cotação, é dizer, ei, até quando o senhor pretende definir esse negócio? É a data limite que ele tem. Só que você fala, pois é, a minha validade, você tem 15 dias para definir, eu tenho 3 dias. O senhor poderia me dar uma resposta mais firme para eu poder manter esse preço, etc. Tal e tal. Então, chegar junto com o cliente. E isso acontece na minoria, não porque o vendedor é ruim, é porque o vendedor tem muita cotação para fazer e aí vira uma fábrica de cotações e não uma fábrica de vendas, tá? Mas isso é uma crítica para quem serviu o chapéu aí, tá? Não é para todo mundo, tá? Tem indústrias que realmente têm uma equipe forte de vendas aí e eles conseguem cobrir muito bem o mercado. Porém, a grande maioria tem lá, por exemplo, tem empresas que têm 700 funcionários, 5 vendedores, e os 5 vendedores são administrativos de vendas, né? Eles fazem cotação o dia todo, eles fornecem preço de monte. Fala, nossa, nós não conseguimos crescer. Sabe quando você sabe que uma empresa está ruim? É como agora, por exemplo, né? Nós estamos no final de maio e o mercado deu uma brecada geral. Aquele cara que não brecou geral, provavelmente ele dá muito mais importância para a equipe comercial, ele dá muito mais ênfase, né, em ficar em cima dos negócios, e aquele outro lá, muitas vezes, que não deu muita importância, que tem lá 2 assistentes de vendas, né, só representante, você sabe como é, né, você sabe a minha opinião sobre representante. Representante tem várias pastas, o foco dele é concentrar clientes, porque tem um custo dele de deslocamento e tudo mais, e ele não vai ficar, você não pode nem ficar cobrando o negócio dele, né, questão legal e tudo mais, e que também questão cultural. Aí você bota um gerente de vendas, você bota um supervisor de campo e blá para fazer o cara ligar. Mas fácil você colocar uma pessoa interna ou mais pessoas internas para dar essa assistência e ser realmente pessoas que vão atrás para fechar negócio. O representante tem uma importância muito grande no relacionamento e na abertura de produtos, no convencimento técnico do produto. E as pessoas colocam um representante para fazer cotação. O representante está em casa, num quarto que ele transformou em escritório, para fazer cotação. E aí o que acontece? Ele está fazendo a tua cotação e mais de outras 10 empresas, né? Não são concorrentes, obviamente, mas são outras pastas, ele passa o dia todo também fazendo cotação. A função dele se deturpou com o tempo. As indústrias esperam muito mais do representante do que realmente ele pode dar, que a coisa mais importante relacionamento, ir lá presencialmente, falar com o cliente, convencer do produto, demonstrar o produto, homologar o produto. Isso é representante. Para mim, representante que só fica fazendo cotação e pedido em casa, esse cara vai estar com os dias contados, e eu sugiro sempre demissão desses representantes, porque não agrega em nada. O representante que está na rua, o representante que faz o trabalho acontecer, ele está lá no campo, ele está lá no cliente, fazendo homologação, aprovação, vendo como é que estão os concorrentes, porque muita informação é dada pelo comprador e principalmente por outros setores que muitas vezes o vendedor, o representante tem acesso na empresa, e aí ele fica sabendo de informações, e essas informações são muito úteis para a estratégia. E os representantes se tornaram, né, principalmente depois da pandemia, televendas. E aí, obviamente que ter um representante de televendas vai fazer com que suas vendas definem. E aí você como fábrica, né, dando uma orientação aqui, você como fábrica deve sim, não é inchar a palavra, né, porque inchar você vai achar que é inchar custo, né? Você precisa tomar corpo esse teu departamento comercial aí na sua indústria, sabe? Muitas vezes você está lá com uma máquina de 5 milhões de reais, outra de 10 milhões de reais, e, nossa, investimos 40 milhões aqui na fábrica, tal e tal, e você paga R$1.500 para um assistente de vendas lá e você não tem nem comercial interno, sabe? Então é para você mesmo que eu estou falando aqui. Então quais são os problemas comuns, tá? Fornecer tabela de preços aos clientes, prospect e vendedores.
Mas os meus preços são tudo no Excel, Marcos, eu gero uma tabelinha de Excel e mando para eles os preços. Isso aí é complicado, porque o teu preço, assim que você enviou para a sua equipe de representantes, alguns já enviaram para os clientes, talvez meia hora depois, e até no almoço, você fez 8 da manhã, você finalizou a tabela muito feliz, no almoço o seu concorrente já está com a sua tabela de preço. Tá? Então, é isso que eu quero falar. Não quero falar mais nada sobre isso. Avisar os clientes do aumento futuro. Olha, vai ter aumento mês que vem. Cara, se vai ter aumento mês que vem, você vai vender mais caro. Você já comprou mais caro esse mês, não conseguiu passar o aumento e mês que vem você avisou. Por que você avisa do aumento antes? Por quê? Para encher de pedido a fábrica esse mês. E aí você enche a fábrica de pedido com um custo maior e com um preço antigo, né? Quem não cometeu esse pecado já, né? Baixar os preços sem necessidade quando o custo baixar. Então, quais situações que acontecem? Compra estratégica. Nossa, compramos lá, fizemos uma importação, fizemos uma compra muito boa, tal, vamos baixar os preços. Para que baixar os preços? Linearmente ainda. Eu não concordo, mas vamos lá. Promoções realizadas pelo teu fornecedor, também alguma negociação, promoção e tal, você trouxe custo mais baixo e já repassou para o preço, né? Isso aí acontece muito, até fiz um vídeo aqui do Compras Estratégicas Abacaxi, se você olhar lá tem uma fotinho minha com abacaxi lá, exatamente fala sobre esse problema, né? Por que a empresa compra cada vez melhor e perde dinheiro? Esse é um dos motivos. Tá? Assista todo ele lá que você vai gostar muito, né? Até engraçado lá, vamos achar engraçado. E ajuste na planilha de custo. Então, de repente, você tinha um erro na planilha de custo, você baixou os preços. Você tem que baixar para todo mundo? Então, a tabela de preço é o início da estratégia, né? Aquilo que a gente falou no vídeo 1. Se você não assistiu, assista. É o início da estratégia. Se você começa a estratégia errada, você provavelmente não vai ter um bom fim, né? Uma boa conclusão dessa estratégia. Então, assim, quando você forma um preço como indústria, forme o preço sempre à vista com a tua gordurinha do prazo, tá? Isso é uma outra situação que a gente já falou isso lá atrás, tá? Na questão do ciclo financeiro, que é o vídeo, se eu não me engano, é o vídeo 2 do ciclo financeiro, que fala sobre isso, sabe? Se você fazer sempre a tua proposta para os clientes, preço à vista. Mas Marcos, e se o preço for a prazo, o cliente já está comprando, não é um cliente novo? Assista lá que você vai gostar sobre isso aí. Então, quando você vai fazer o seu preço de venda, tá? A cultura brasileira, ela é de desconto, né? Você sempre tem que baixar. Então, assim, tem algumas culturas que não gosto muito, né? De falar assim, olha, me engana que eu gosto. Mas, assim, falando sobre o compras brasileiro, assim, você passa um preço, o preço é R$100, e o cliente quer lá seus 3, 5% de desconto, né? Você como indústria sabe disso. E muitas vezes aquele custo já é rígido, não tem margem nenhuma de negociação. Então o vendedor geralmente já vai para o preço mínimo, né? Vai oferecer o preço mínimo, né? Que é o mínimo que a empresa vai ganhar mesmo. E aí você tem lá a cultura do desconto. O comprador, por mais que ele esteja comprando barato já, com preço bem ralado, ele ainda vai tentar extrair mais gordura, aí vai tirar toda a gordura, você vai virar um atleta keniano, né? Aqueles bem magrinho correndo, vai ser legal. Só que o detalhe é que você não vai ter gordura, né? Para poder ter lucro, né? Então, o importante quando você vai formar seu preço, deixa aqui uma gordurinha de desconto e não revele a equipe de vendas. Porque se revelar, o pessoal já vai baixar o preço antes mesmo de falar com o cliente, tá? Isso aí é uma coisa que 99 em cada 100 vendedores vão fazer isso. Qual é o mínimo que dá para fazer? Então é esse aqui que eu vou mandar para o cliente. Mas você nem falou com ele ainda. Mas aí eu não corro o risco de perder minha comissão. Tá? Então, muitos vendedores me escutam aqui, sabem do que eu estou falando. A gente tem treinado muitas pessoas, tá? Mais de 3 mil vendedores utilizam o Cash App, e aí você vai ver lá que esses vendedores já estão com uma outra mentalidade, né? Até porque eles sabem que o preço do Cash App é um preço mais firme, né? Porém, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, né? A gente aqui não vai falar que você tem que trabalhar de um jeito ou do outro, mas assim, a cultura de preços hoje o cliente sempre quer um descontinho e tal, e você tem que ter isso aí na manga para poder dar, por mais que isso não esteja tão claro assim, tá? O próximo vídeo é sobre distribuidoras e atacados, como você tem que tomar o cuidado. Então aqui a gente acabou de falar de indústrias.
E se você gostou, dá o seu like aí, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do Marcos do QueSharp.